Olá, está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização e de Pregai, que é transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, tudo junto, YouTube Romualdo Costa Oficial. De segunda a sexta, nós temos essa nossa programação que nós transmitimos a todos vocês, com os nossos louvores, a leitura da Palavra de Deus e alguma outra informação também. E já estamos recebendo aqui a Aninha querida, filhinha, boa noite, tá tudo bem? Melhorou daqueles sintomas da sinusite? Cristina querida, boa noite, tá tudo em paz? Como é que tá você? Aqui com a gente tá tudo bem, tudo em paz, viu? O Projeto Celestial de Evangelização tem como objeto a Bíblia Sagrada, que eu mostro a todos vocês aqui, com esta semente germinando. É uma semente germinando, olha. E esta Bíblia, ela é pequena, mas é completa. Antigo e Novo Testamento, uma Bíblia bonita da Sociedade Bíblica do Brasil, viu? Todos vocês. Tradução novíssima de João Ferreira de Almeida, a mais usual entre os cristãos do Brasil. A Aninha disse que está ainda meio ruim, mas vai melhorar. É esperança, né, filha? Tem que ser assim. Muito bem. Aqui está então essa Bíblia, que nós trabalhamos com ela na evangelização. Nós abordamos as pessoas e oferecemos como um presente. A pessoa aceita, a gente entrega e a pessoa recebe esta Bíblia maravilhosa, que é a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, essa mesma que a gente oferece aqui, ela recomenda que não se venda nada. Não tem que vender nada. É tudo de graça. Que jeito! De graça recebestes, de graça dai. Esta é a recomendação. Maravilhoso, né? Tem que ser. Porque, por mais que você queira vender uma Bíblia, por exemplo. Que dinheiro vai valer uma Bíblia? O preço da impressão, do papel, não tem valor monetário, nem sentimental. Porque é a palavra de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Por isso que quando você faz a sua oração a Deus Pai, em nome de Jesus, você está falando com Deus, com seu Pai. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Creia nisso, seja fidelidade ao Senhor. É dessa forma. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus falando conosco. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Daqui a pouco nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, que é o que nós fazemos aqui, com muito prazer, muita alegria, servindo ao Senhor com alegria. Estamos felizes, mais um dia passados, não é? Olha aqui que o apóstolo São Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, olha o que Paulo fala aqui. Vamos ler a Bíblia Sagrada, livro de Atos dos Apóstolos. É um livro de Lucas, que era médico, era o único dentre os discípulos que era grego, tá? E ele não era judeu, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas, dele. Ele mesmo confessa que fez uma pesquisa minuciosa. Para mim, é o mais completo que tem dos Evangelhos, o de Lucas. E Atos nem falar, né?
Não tem que tecer comentário sobre o livro de Atos, é o único que nós temos que se refere a tudo o que os apóstolos fizeram no início da igreja, quando a igreja começou. Quando é que a igreja começou? Alguns dizem que a igreja começou quando Jesus escolheu os discípulos. Outros dizem que a igreja começou quando ele reuniu todos no mesmo lugar, que foi o caso quando ele estava para ser alçado ao céu. Ele pediu que todos ficassem no cenáculo em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo. Eu sou mais dessa tese de que a igreja começou ali. Começou ali no cenáculo, onde todos estavam sentados, sem saber o que ia acontecer, mas pela fé e obedecendo à ordem do Senhor, estavam todos sentados. Com certeza muitos desistiram. Não vai acontecer nada diferente. Não, ele falou que era para a gente ficar aqui, nós estamos aqui há horas, aqui, olha. Né? Mas de repente, viu-se um som no lugar, como se fosse de um grande estrondo. Desceu o Espírito Santo naquele lugar. Era um dia de festa em Jerusalém. Tinha gente de todas as regiões, de todas as línguas, estavam ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Era uma festa anual, e continua até hoje, uma festa anual muito prestigiada e obedecida pelo judeu. Até os gentios ao redor, aqueles que não eram judeus, vinham para a festa. E eles estavam reunidos ali, naquela festa de Pentecostes, junto com os judeus, não é? Tinha língua romana, tinha língua hebraica, tinha língua grega, tinha língua de a região, né? Daquela região próxima ali. Estavam na festa. Um monte de gente estrangeiro, que muitos deles não se entendiam conversando entre eles, mas participavam da festa do mesmo jeito. É festa que não precisa você falar, você só participa, que era o caso desse pessoal. E aí os discípulos, nesse momento, que eram todos galileus, presta atenção, não tinha ninguém diferente, todos galileus como Jesus, da região da Galileia, falavam uma língua só. Eles não sabiam grego, não sabiam romano, não sabiam latim, não sabia outros dialetos que tinham ali. E Jesus tinha falado para eles, fique em Jerusalém, no cenáculo. Eles estavam sentados lá. E aí, olha o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, como é que relata isso? Olha que maravilha! A descida do Espírito Santo. No meu entendimento, aqui começou a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque se cumpriu aquilo que ele falou, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará poder, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, quer dizer, o ardor da graça do Senhor. O Pai trabalhou, Jesus trabalhou, e aí a promessa foi enviar o Espírito Santo para que ele trabalhasse também. Então, desde este momento de Atos, na minha opinião, não é? Quando começou a igreja aqui, começou a atuação do Espírito Santo, usando as pessoas. Então, olha só, e cumprindo-se o dia de Pentecostes era o dia da festa, 50 dias, né? Dia da festa do judeu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde? No cenáculo, sentados. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
Eu não sei porquê, eu gosto de vento. Agora à tarde mesmo, eu e a Adri estávamos sentados aqui fora da nossa área, e aqui venta muito. De repente, venta e venta forte. Balançar as telhas que a gente tem aqui é um negócio. Eu gosto de vento. Muito bem. E esse vento aqui, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era língua de fogo, senão ia queimar todo mundo. Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que maravilha! A gente acha que aqui deveria ter umas 100 pessoas, né? Eles falam 100, outros menos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Concessão do Espírito Santo. Aqui não era o dom da língua estranha. Aqui, vocês vão ver mais à frente aqui, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Queria dizer, dali da região, né? E correndo aquela voz na cidade, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Todo mundo, né? Esses estrangeiros todos, e judeus também, viram aquele barulho que estava acontecendo, né? Correram para lá. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Dá para entender aqui? Esses estrangeiros que estavam ali não entendiam nada e e ouviam cada um daqueles irmãos falando na sua língua. Um falava hebraico, outro falava grego, outro falava... É conforme o Espírito Santo concedia para o momento. Então, quando a gente pergunta para o pessoal que, né, como eu, que crê no batismo com o Espírito Santo, por que com? Cristina, professora aqui, antiga, a minha filhinha também, a Aninha, entende isso, mas vamos lá. Com é porque ele veio e entrou neles. Eles têm o costume de falar batizado no Espírito Santo. Cristina, eu entendo que esse artigo aí, você tem que ir lá. Né? Aqui não. Dia de Pentecostes, que é o dia do batismo com o Espírito Santo, é o início da igreja, ele desceu e veio e entrou neles. Entendeu? Então eles foram batizados com o Espírito Santo, que é poder de Deus. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são todos galileus estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Deu para entender agora? Todos galileus, os discípulos que estavam ali. Com certeza, muitos deles não sabiam grego, não sabiam romano, não sabiam latim, não sabiam nada disso aí. Tanto que a região da Galiléia era considerada uma região muito simples, sabe? Pessoas que não tinham muito entendimento. Aí olha a relação das pessoas aqui, ó. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, olha, até egípcio tinha aqui, e partes da Líbia, né? Junto a Cirene, e forasteiros romanos,
tanto judeus como prosélitos. Prosélito é aquele que está aprendendo a ser judeu, aprendendo a ser crente, é aquele que está sendo convencido na fé. Cretenses e árabes. Creta, Grécia. Árabes, essa região aqui, ó, Líbia, né? E por aí. Todos os temos ouvido em nossa própria língua. Aqui está o mote. Por que que o Espírito Santo fez isso? Na nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Ali foi um episódio esporádico, objetivo. Deus queria usar aqueles irmãos na descida do batismo com o Espírito Santo para pregar, falar dele, não é? Para aquele povo estrangeiro que estava ali. Muitos deles gentios, que não tinha nada a ver com judeu. Gentil é aquele que não é judeu, né? Na linguagem bíblica aqui. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, isso é de vinho, estão de fogo. Por isso que eles estão falando assim. Aqui foi a descida do Espírito Santo e o início da igreja. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Escrito por Lucas e descrito por Lucas de uma forma maravilhosa, né? Espiritual. Fala para mim, falaram língua estranha aqui? Lógico que não. Eles falaram língua dos homens, não falaram língua estranha. Por isso que quando a gente pergunta para um pentecostal, né, que crê no batismo com o Espírito Santo, que a maioria deles confunde tudo. É no Espírito Santo. Não é no, é com, entrou. Quando foi o batismo, quando iniciou-se o batismo com o Espírito Santo? Capítulo 2 de Atos, no livro, está escrito lá, que eles falaram língua estranha. Não falaram língua estranha. Eles falaram língua conhecida. Esse era o objetivo de Deus. Para quê? Para falar das grandezas de Deus. Língua estranha, que Paulo faz a revelação aqui para frente, no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 13 é dom. Você pode falar ou não. E Paulo aconselha que se tiver num grupo, no mínimo, no máximo 2. E assim mesmo, se tiver alguém que interprete. Que língua de anjos, como é que você vai agora numa plateia, você ficar enrolando a língua e você não entende, o outro não vai entender, ninguém vai entender nada, não tem objetivo. O evangelho, ele veio para dar uma visão exata daquilo que Deus quer do ser humano, que é a salvação. Evangelizar, salvar os outros, não é? Por isso o dom de línguas. E Paulo ainda fala que quem tem o dom de línguas não edifica o outro, só edifica a si mesmo. Por quê? Porque o outro não está entendendo nada. Viu? O outro não entende nada. Então, aqui não teve línguas estranhas. Eu sou batizado com o Espírito Santo desde os 13 para 14 anos. Nunca falei em língua, não tive o dom de línguas. Não falo línguas. A gente vê um equívoco, porque não é maldade, né? Um equívoco enorme das pessoas aí, dos pentecostais, especialmente os antigos, Assembleia de Deus e outros, né? Impondo a mão na cabeça das pessoas, querendo fazer igual Paulo fazia. Paulo chegou em determinado lugar, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós nunca ouvimos falar de Espírito Santo. Paulo impunha a mão sobre a cabeça deles e eles eram batizados com o Espírito Santo. E muitos falavam língua estranha. Agora, não é porque eles falaram ali que isso ficou disseminado, que todo mundo tem que ter o dom de língua estranha. Determinadas igrejas, e para aparecer, para se mostrar, não é? 80% com certeza não tem o dom de línguas, que é a língua dos anjos,
língua santa existe porque está aqui, descrito por Paulo, né? Apenas enrola a língua. A Canção Nova, que é uma comunidade católica, né, que eu gosto mesmo, da Canção Nova. Tem esse costume, vamos orar em língua, e começa a enrolar a língua. É uma ofensa ao Espírito Santo. É uma ofensa, sabe? Devia entender o que a Bíblia fala aqui. Aqui não tem língua estranha, tem língua conhecida, língua dos homens. Essas pessoas que estavam aqui eram os estrangeiros que o Espírito Santo usou, todos os galileus que estavam ali, que foram batizados com o Espírito Santo, para pregar as maravilhas de Deus para aquele povo. Viu? Tanto que eles mesmos, reconheceram no versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isto? Né? Ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Né? Então o objetivo ali é para falar das grandezas de Deus. Por isso que eles foram usados pelo Espírito Santo para falar naquelas línguas. Depois nunca mais ninguém falou. Foi só aquele momento. Portanto, esse é o caminho. Então, batismo com o Espírito Santo é isso. E é maravilhoso. Você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, querido irmão, peça ao Senhor que te batize com o Espírito Santo. Porque revestimento, Jesus que falou, e sereis revestidos, quando ele disse para eles ficarem lá em Jerusalém, ele disse, sereis revestido do poder de Deus. Revestido é o que? O nome está dizendo. Você tem a sua veste, no caso o cristão tem o Espírito Santo já, mas revestido é uma veste em cima, é um capote, é algo que vai te proteger, né? E é isso, é poder. Sereis revestidos, cheios do poder de Deus. Então, em palavras bem simples aqui, capítulo 2, o livro de Atos dos Apóstolos, onde iniciou-se a igreja, no meu entendimento, não é? Aqui, tanto que do versículo 14 em diante, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, tinha ali gente que não acabava mais. Olha. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Olha só. Estes homens que não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que maravilha, né? Portanto, eu ia falar outra coisa. Talvez você precisasse entender isso, né? Aqui está, então, a palavra de Deus que nós deixamos para você nesse dia de hoje. Que Deus possa te abençoar. Filhinha, que Deus dê melhora para você. A Aninha tem um problema de sinusite. E tá difícil, né, filha? Mas vai melhorar, vai ficar bem, viu? É isso aí. Queridos irmãos, queridas irmãs, aonde você estiver, esperamos que Deus possa tocar em seu coração, mudar a sua vida, transformar a sua vida, te dando poder para você entender as coisas de Deus, né? Peço a Deus que cure a minha filha, dê saúde a ela, Cristina também, que Deus dê saúde a ela, a sua família, a todos eles, a todos vocês, aqueles que entrarão. Querendo Deus, amanhã nós estaremos no mesmo horário aqui. Deus abençoe. Até lá.